Se passas muito tempo sentado no teu dia-a-dia e queres preservar a tua saúde e performance cerebral, então tens que assistir a este vídeo. O meu nome é Pedro Correia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Viver Mais Forte. Hoje vou explicar porque é que passar muito tempo sentado, mais de 10 horas por dia, pode aumentar o risco de demência. Em primeiro lugar, é importante estabelecer que o movimento faz parte do nosso DNA. Foi através dos estímulos de movimento que os nossos genes se desenvolveram e que o nosso cérebro se desenvolveu. E se nós pensarmos naquilo que foi a evolução da nossa espécie, sabemos que este movimento foi essencial à nossa sobrevivência, no sentido de procurar comida, no sentido de nos defendermos dos predadores, no sentido de acautelarmos a segurança dos nossos progenitores, dos nossos filhos. E então, para o nosso cérebro e para o nosso corpo desenvolver, houve um dispêndio energético associado a esse tempo de atividade física. E esse é um dos problemas que nós estamos a enfrentar hoje em dia, porque o dispêndio energético, no último século, baixou cerca de 60% a 70% devido à tecnologia, principalmente devido à chegada da internet no ano 2000. E isso, obviamente, vai acarretar vários problemas de saúde e estima-se que cerca de 35 a 40 doenças crónicas possam suceder por conta do estímulo, por conta da falta de estímulo ao nível da atividade física, ao nível do movimento. Então, neste sentido, nós temos que entender que tanto o nosso corpo e cérebro precisam de movimento para manterem boa saúde, para manterem boa funcionalidade e para alcançar boa longevidade. E se atendermos ao facto que cerca de metade dos adultos americanos passam 9 horas e meia por dia sentados, isto é um facto preocupante. E mais preocupante ainda é o facto do tempo de lazer deles também estarem estimado a cerca de 80%. Então, monitorizar o tempo que nós passamos sentados vai ser essencial para prevenirmos o risco de demência e de outras doenças neurodegenerativas. E de acordo com alguns neurocientistas, efetivamente, eles consideram que a única razão para nós termos um cérebro tem a ver com o facto de precisarmos de realizar movimentos adaptáveis e complexos no nosso dia-a-dia. E se pensarmos bem, foi assim que nós evoluímos, ou seja, de acordo com a nossa espécie, foi através da exploração do ambiente que nós evoluímos. E então temos que manter isso em mente sempre que falamos do movimento, da atividade física e de exercício físico. Mais importante que a questão do queimar calorias ou do dispêndio energético é também esta questão da nossa saúde física, da nossa saúde mental e de manter boa saúde emocional. Aliás, eu acredito sinceramente que é impossível ter boa saúde mental e emocional numa pessoa sedentária. Mas vamos aqui a um estudo que eu quero partilhar convosco e que foi publicado no ano passado, 2023, no Journal of American Medical Association. Eles avaliaram cerca de 50 mil indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e o objetivo era realmente perceber a associação que existe entre o tempo que passavam sentados e o risco de desenvolver demência ao longo da vida. Eles mediram o comportamento sedentário através de um acelerómetro de pulso, uma espécie de Fitbit ou Apple Watch, e dividiram em 3 categorias: 9 horas por dia, 12 horas por dia, 15 horas por dia. E isto não inclui o período em que as pessoas dormem. E eles fizeram um registro também, portanto, das pessoas que eram internadas no hospital e basearam-se também no registro de óbitos das pessoas que morreram também por demência. E os resultados a que chegaram foram os seguintes. Eles verificaram que não havia uma relação não linear entre o tempo sentado e demência, o que pode ser bom, ou seja, não é linear eu passar mais tempo sentado e ter demência, mas verificaram que este risco de desenvolver demência foi aumentado para as pessoas que passavam cerca de 10 horas por dia sentados. Então, neste sentido, a questão que se coloca é, em primeiro lugar, quem está a assistir este vídeo, vejam quantas horas por dia passam sentados na vossa rotina, porque a primeira coisa é ganhar consciência do tempo que passamos sentados para depois podermos agir.
Então, olhem bem a vossa rotina e vejam quanto tempo é que passam sentados. E depois, obviamente, tentem corrigir essas situações, porque isso vai, obviamente, depois promover maior saúde e longevidade física e cognitiva. Então, aquilo que eu sugiro, daquilo que podem fazer, é o seguinte: apontar para pelo menos 8.000 a 12.000 passos por dia, que vocês podem medir com o relógio, podem medir com o telemóvel, e devem ter isto em mente, porque sabemos que 8.000 passos por dia está associado a uma redução na mortalidade por todas as causas de cerca de 50%, 12.000 passos por dia, uma redução de mortalidade de cerca de 60%, quando comparado com 4.000 passos por dia, que é um número baixo. E há muitas pessoas que nem sequer chegam a 4.000, ficam nos 2.000, nos 3.000. Então, a minha recomendação é medir este tempo, porque a quantidade de movimento que vocês incluem no vosso dia-a-dia é muito mais importante que o tempo que vocês passam no ginásio. No ginásio, se vão ao ginásio, é para fazer um trabalho mais específico, provavelmente mais metódico, provavelmente mais estruturado, com algum tipo de supervisão, mas não substitui o tempo que vocês necessitam ao nível da atividade física no dia-a-dia. E eu diria que uma pessoa que vai 2, 3 vezes ao ginásio por semana e que passa 10 horas por dia sentados todos os dias, está em maior risco. Portanto, tenham em atenção a isso. A outra questão que quero referir: aproveitar todas as oportunidades de movimento que nós temos disponíveis. Ou seja, pessoas que são tipicamente sedentárias, que precisam de passar muito tempo sentadas no dia-a-dia, devem ter em atenção as oportunidades de movimento, executar tarefas domésticas, lavar a louça, limpar o chão, cozinhar, fazer a cama. Aproveitar esse tempo para fazer algum tipo de atividade física vai ser importante. Aproveitar as oportunidades que possam existir no trabalho, isto também vai ser variável de pessoa para pessoa. Brincar com os filhos, brincar com os netos, ou seja, ter em mente que o movimento é algo que nós precisamos e evitar os comportamentos sedentários. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, deixar o carro mais longe, caminhar mais tempo e fazer isto de forma propositada, de forma consciente. Obviamente, monitorizar o tempo sentado, isso vai ser importante, e apontar para levantar-se a cada hora, hora e meia. O nosso corpo não foi feito para estar muito tempo sentado. Aliás, alguns estudos já dos últimos anos referiram que o sentar é agora igual ao fumar ou pior. Então temos que monitorizar o nosso tempo e apontar, ter um cronómetro, apontar para cada hora, hora e meia, levantar e beber água e fazer alguma coisa, mover o corpo. Se vocês estiverem a trabalhar, e isto é uma prática também pessoal, e aliás até tenho um vídeo também sobre este assunto que se chama 5 condições essenciais para a nossa aprendizagem, dividir o trabalho em blocos. Todos nós precisamos de manter o foco, a atenção e de estarmos concentrados em diferentes tarefas que exigem mais do ponto de vista intelectual. Então, dividam o trabalho em blocos, apontem para trabalhar durante 50 minutos, 1 hora, hora e meia. Isto depois pode variar consoante a exigência e a complexidade da tarefa que temos em mãos, ou a complexidade do ponto de vista intelectual, mas dividam em blocos e monitorizem o tempo que passam sentados para garantir que também conseguem ser produtivos nesse tempo ou nessa tarefa, porque é impossível ser produtivo numa tarefa durante muitas horas, é humanamente impossível. Então, em termos de sugestões daquilo que podem fazer em termos de movimento, quando se levantarem, fazer algum tipo de mobilidade articular ou alguns alongamentos em diferentes posições, introduzir o trabalho de respiração também nesses alongamentos ou na mobilidade. Também tenho aqui vídeos sobre algumas técnicas de respiração que podem fazer. Introduzir alguns saltos de baixa intensidade, só para mover o sistema linfático e mover o fluxo sanguíneo, dar uma volta à rua, se tiverem oportunidades, dar a volta ao quarteirão, se estiverem a trabalhar em casa, por exemplo, descer as escadas, subir as escadas, fazer alguns agachamentos, flexões, pranchas, algum tipo de movimento para mover o corpo e dotar o corpo de alguns estímulos de movimento. Isto é o mais importante de tudo, de facto. Ou seja,
Como mensagem final, terem atenção que o tempo que nós passamos sentados é de facto importante, vai ter várias consequências se nós não monitorizarmos e, portanto, se nós queremos manter boa saúde física, boa saúde mental, boa saúde cognitiva ao longo do tempo, então temos que saber como é que é a nossa rotina ao nível do tempo que passamos sentados e encetar comportamentos para diminuir esse risco. Se acharam este conteúdo útil, digam-me algo nos comentários ou partilhem com alguém que possa ter interesse em saber mais sobre isso. E da minha parte, vemo-nos para a próxima e desejo que a força esteja sempre convosco. Um abraço.